Olá, seja muito bem-vindo. O Zapping já está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Os pinguins do Oceanic Aquarium de Balneário Camboriú foram parar nas telas do cinema ao lado de um elenco estrelado de Hollywood. Bastante açúcar, doses caprichadas de amor, uma pitada de conflitos em família e risadas a gosto. Essa é a receita para a comédia Doce Família. Jornalista e apresentadora, Maria Cândida tem passagens pelas principais emissoras de TV do Brasil, além de grandes veículos internacionais como a CNN em Atlanta e a Bloomberg em Nova York. Chegou aos cinemas no dia 12 de setembro, Meu Amigo Pinguim. O longa norte-americano promete emocionar os telespectadores com a história de amizade entre um pescador carioca e um pinguim que aparece na costa de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Mas o que poucos sabem é que duas estrelas brasileiras que moram em Balneário Camboriú estão estreando em Hollywood. E a dupla não é formada por atrizes tradicionais. Nome de famosos eles já têm. Rachel, Chandler, Ross, Joey, Mônica e Phoebe. São os personagens da icônica série Friends. E agora, os pinguins do Oceanic Aquarium de Balneário Camboriú foram parar nas telas do cinema ao lado de um elenco estrelado de Hollywood. He's so friendly. He went right in. Do they normally do that? I like you. Hand me a tag, please. Meu Amigo Pinguim conta a incrível jornada de amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido. Na trama, o humilde pescador João, interpretado por nada mais nada menos que Jean Reno, se afastou do mundo após uma tragédia. Mas quando ele descobre um pinguim à deriva, sozinho no oceano, encharcado de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Além de resgatar a criatura marinha, ele cuida do pássaro e o apelida de Dindim. No total, 12 pinguins foram selecionados para fazer o filme. 2 aqui do aquário de Balneário Camboriú, a Rachel e a Phoebe. Os 12 atuaram em todas as cenas do filme, interpretando o protagonista Dindim. Quem melhor se saía de forma espontânea, gravava. Por isso, é difícil saber qual pinguim exatamente aparece em determinada cena. Toda essa desenvoltura mostra o quanto os pinguins são inteligentes. A capacidade de aprendizagem dessas aves é muito grande e a memória é boa. No aquário de Balneário, por exemplo, cada pinguim responde pelo nome e eles são condicionados a várias situações, especialmente durante a pesagem e a alimentação. A mesma técnica utilizada aqui foi usada nas gravações do longa-metragem. A gente usa uma ferramenta que chama condicionamento operante com reforço positivo, que é estabelecer um comando para o animal que ele vai responder de forma voluntária e respondendo positivamente ele tem uma recompensa. Esse protocolo ele é científico, ele é técnico, não envolve maus tratos, não envolve punição para esse animal, né? Isso é importante salientar. Para que tudo ficasse perfeito, o adestrador argentino Fabian Gadelli foi chamado para ajudar na desenvoltura dos pinguins. O Fabian pegou o roteiro, olhou todas as cenas que tinha que fazer e disse assim, ó, eu faço essa, eu faço essa, eu faço essa, eu faço. Eu olhei pro David, meu Deus, David, esse cara faz tudo isso. Imagina ele com o Jean Reno contracenando e de repente o pinguim começa a errar. O Jean Reno é um cara, né, um ator experiente, com alguma idade, e o custo de uma filmagem é muito alto para a gente poder ficar parando e repetindo. Mas por incrível que pareça, os pinguins foram tão bons quanto o Jean Reno e tudo deu maravilhosamente certo. No Brasil, as externas foram gravadas em Paraty e Ubatuba, em São Paulo, entre os meses de novembro de 2022 e março de 2023. A dupla do Oceanic Aquarium viajou até lá para fazer as gravações. Para isso, foram tomados todos os cuidados com a saúde, transporte e estadia dos pinguins. O convite para participar do filme foi uma surpresa. Em certo momento, me entra o senhor Wilfredo Schirman aqui no aquário, fazendo o convite para a gente participar das gravações do filme com os nossos animais. E foi tudo muito, assim, fácil, porque, enfim, família Schirman já traz toda a credibilidade de tudo que eles já fizeram aí em volta do mundo, mostrando para todos
todo o empenho que eles têm na proteção do ecossistema. Depois que Rachel e Phoebe finalizaram as gravações, elas passaram por um protocolo rigoroso para serem reinseridas no aquário. E assim como nos filmes, o destino da dupla que foi selecionada justamente pela amizade inseparável teve uma reviravolta. E quando elas voltaram, a Rachel voltou e já pareou com o Chandler, que é o namorado dela atual, né? O pai da Lisa, que é a filha que ela teve. Então aí teve um rompimento na amizade porque ela pareou com outro indivíduo, né? Mas foi bem tranquilo, a gente recebeu elas de volta, deixou no setor extra, um tempo de adaptação, para elas entenderem, né, que elas voltaram, um ambiente novo. Tudo isso é pensado muito para minimizar estresse, não ter nenhum patógeno, né, para elas conseguirem se adaptar no período delas. Recentemente, a Phoebe foi encaminhada para o zoológico de São Paulo com outros 3 pinguins machos. Agora ela vai viver na cidade grande, quem sabe encontre um amor por lá. Enquanto isso, a Rachel segue por aqui ao lado do esposo, da filha Lisa e dos friends que convivem com ela. Se você perdeu algumas das principais notícias e lançamentos dessa semana no mundo da música, pode ficar tranquilo. A gente juntou tudo em um resumo para você ficar por dentro. Katy Perry lançou essa semana, durante o seu show no Rio de Janeiro, o seu mais novo álbum, intitulado 143, e que traz o universo futurista nos seus clipes. A cantora já havia lançado as faixas Woman's World, Lifetime e I Am His, He's Mine, que compõem o projeto e fizeram um enorme sucesso entre os seus fãs. Esse álbum promete trazer uma nova fase para a carreira da artista, e que sempre se destacou muito na indústria com seus clipes e também projetos. A cantora Ana Castela lançou a música Veterinário, que compõe o seu novo álbum Herança Boiadeira, e fecha com chave de ouro as faixas inéditas do projeto. O novo álbum retrata a trajetória da artista e a sua herança. Veterinário, composição de Ana Castela com Luan Pereira e Arthur Junqueira, já tem até um clipe disponível. O volume 1 do projeto vem fazendo muito sucesso desde o lançamento e já conta com mais de 13 milhões e meio de reproduções nas plataformas digitais. The Weeknd lançou Dancing in the Flames, a primeira faixa do seu mais novo álbum Hurry Up Tomorrow, marcando oficialmente o início dessa nova era da carreira do cantor. O artista cantou a música pela primeira vez no seu show exclusivo em São Paulo, no dia 7 de setembro, o mesmo dia que divulgou oficialmente o título do novo álbum. A faixa já conta com 4 vídeos no canal do cantor, incluindo a primeira apresentação em São Paulo, e o clipe oficial, que foi gravado numa parceria com a Apple, utilizando o mais recente lançamento da marca. A banda Incubus anunciou que virá ao Brasil em 2025. A turnê passará pelas cidades de São Paulo e Curitiba em comemoração ao álbum Morningville. O show de Curitiba vai acontecer no dia 8 de abril, na Live Curitiba. E o de São Paulo vai ser no Espaço Unimed no dia 10 de abril. Os ingressos para as 2 datas já estão à venda e os valores começam em R$200 e contam também com as opções de pacotes VIPs. Nós vamos agora te dar uma dica para o fim de semana. Doce Família é um filme brasileiro que está entre as 10 produções mais assistidas da Netflix. Olha só. Bastante açúcar, doses caprichadas de amor, uma pitada de conflitos em família e risadas a gosto. Essa é a receita para a comédia Doce Família, lançada recentemente na Netflix.
e que já conquistou um lugar entre os 10 filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. Nela, a confeiteira Tamara, interpretada por Mariana Xavier, tem o sonho de casar usando o vestido da mãe, vivida por Maria Padilha. E entre também para o time da Enxuga Mais. Só que para isso ela precisa embarcar numa jornada arriscada. Dirigida por Carol Durão, a produção foca na busca pelo amor próprio, autoestima e também nas relações familiares. Uma mistura disso tudo se apresenta nas discussões entre a personagem principal e a mãe, uma espécie de coach famosa por vender métodos extremos, perigosos e ineficazes de emagrecimento. 3. Suplemento. O que não sair por cima, sai por baixo. Tudo isso aqui que você está levando tem laxante. A importância de tratar de temas difíceis como que o Doce Família levanta, né? Como pressão estética feminina, gordofobia, pressão social, autoestima, autoimagem, relações familiares. É de poder colocar esses temas em debate, trazer isso para dentro da casa das pessoas, né? O que a gente tentou um pouco fazer deslocar essa ideia do glamour, né? E essa ideia do que é o normal, do que é o comum, né? E tentar as pessoas reverem um pouco esses padrões, né? Tentar que as pessoas pensem que, de repente, o padrão, né, de glamour que elas têm, às vezes está fora de moda e a gente pode repensar os nossos padrões. Além da dupla, o longa também conta com Karina Ramil e Vitube. Com um elenco formado em sua maioria por mulheres, o filme busca reafirmar o espaço de atrizes na comédia brasileira. O que eu acredito é que o filme ele vem contribuir para a gente poder conversar, né, e debater questões que são do dia a dia de muita gente. Como o filme já está disponível no streaming, é melhor ir preparando um cardápio caprichado para aproveitar o fim de semana em família. E um ingrediente fundamental para isso está mais que garantido. É um filme divertido, é um filme leve, que eu tenho certeza que vai fazer muita gente se identificar e também refletir. A gente quis falar sobre a liberdade, sobre a gente poder ser quem a gente é e como isso é engrandecedor. Bom, vejam juntos com os amigos, com a família, conversem depois, aproveitem o filme para poder falar de questões que muitas vezes a gente nem sabe como começar a falar. Boa sessão, pessoal! Tá na hora de você se olhar no espelho e admitir que chegou no fundo do poço. Fundo do poço, com casa própria, dinheiro no banco. E sábado é dia da gente saber tudo o que acontece nos bastidores do mundo da televisão no programa de todos os programas. Essa semana, o jornalista Flávio Rico recebe a também jornalista Maria Cândida. Jornalista e apresentadora, Maria Cândida tem passagens pelas principais emissoras de TV do Brasil, além de grandes veículos internacionais como a CNN em Atlanta e a Bloomberg em Nova York. O primeiro trabalho na televisão foi em 1994, na TV Tribuna de Santos. 2 anos depois, chegou à Globo, primeiro como repórter e depois como apresentadora do Globo Rural e do SBTV. No SBT, apresentou o SBT Repórter e as transmissões do Oscar e do Grammy, entre outros. Aqui na Record, fez reportagens para o Domingo Espetacular e apresentou os programas Guinness, O Mundo dos Recordes, Tudo a Ver, que logo se tornou o Programa da Tarde, e 12 Mulheres, que a inspirou a escrever o livro Mulheres que Brilham. Ao longo da carreira, Maria Cândida entrevistou grandes estrelas de Hollywood, como Brad Pitt, Meryl Streep, Sandra Bullock e Tom Hanks. Atualmente, como palestrante e criadora de conteúdo, aborda temas como poder feminino, longevidade, beleza e desenvolvimento pessoal. Oba! Que delícia! Meu Deus do céu! Olha que introdução. Que bom, hein? Vim até de decote. Você tá maravilhosa! Tá bem. Ela Maria Cândida, Cândida, linda, mais linda. Me conta, e essa virada toda na tua vida, hein? É a virada do mundo, né, Flavinho? Nessa, né? Cada vez mais as TVs estão mais pobres, por isso que estão fazendo podcast, estão reinventando e tudo, né? As TVs, elas estão num processo muito curioso, renovador. E eu amo a internet, porque o Flávio trabalhou comigo em 98 no SBT Repórter, né? Em 99, você citou lá um programa que a gente fez. A gente fez muita coisa boa. A TV dos anos 90, dos anos 2000, que eu trabalhei aqui, é outra TV, é outra coisa. E eu fui vendo
entendo o movimento do mundo, eu adoro a internet e juntamente a isso eu tive um processo que eu fali. Eu fiquei fora da televisão por opção e acabei pegando, assim, muito desemprego e tudo isso. E eu fui envelhecendo também. E o que eu ouvia era muito assim, você é muito cara, você é muito boa pra cá. E no fundo eu queria um trabalho, um emprego fixo, porque eu tinha passado vários anos fazendo projetos independentes e esses projetos independentes, todo o meu dinheiro foi para os projetos independentes. Eu lembro que você estava nessa. Então, aí eu percebi, hoje, quando a gente fala de etarismo, eu percebo muito, muito claramente que as pessoas quando vão envelhecendo, eu tinha 43, 44, 45, que é tão nova ainda, né? Hoje eu tenho 53 e me acho uma criança. Porque é muito da cabeça da gente, né? Então, assim, eu percebi, no fundo, é que tem esse preconceito da pessoa não render o suficiente, não estar bem o suficiente, não ter a alegria que tinha, não ter o envolvimento que tinha, e isso vai contaminando um pouco as mentes corporativas. Mas em que momento da sua vida você percebeu que era preciso falar e lutar contra o etarismo, contra esse desconhecimento da menopausa? Em que momento você pensou, bom, preciso e posso, nesse momento, me dedicar a isso na internet, no meu canal, por exemplo? Então, no fundo, foi uma consequência tudo isso. Vocês falaram bem na minha história que eu fiz um programa aqui na Record e eu fico muito feliz, muito obrigada, TV Record, por vocês terem me deixado fazer esse programa que se chamou 12 Mulheres. Neste programa foi meu primeiro pontapé inicial para ter contato no olho. Em 2009, não tinha internet como tem hoje, então eu fui para 12 países diferentes, entrevistar 144 mulheres. Foram 4 meses de uma imersão, uma loucura. A gente queria descobrir, queria entender a independência feminina, queria entender a liberdade, queria entender através das culturas como que a gente tinha um parâmetro do que estava acontecendo com a gente e no mundo, porque a internet não ligava todo mundo ainda. Você tinha que ir na reportagem mesmo e ir perguntando para as pessoas. Então, assim, eram mulheres renovadoras, inspiradoras. E quando eu voltei, eu falei, eu não quero mais ficar na televisão porque eu queria escrever meu livro, que chama Mulheres que Brilham, meu primeiro livro que foi lançado. Foi nesse momento que você escreveu esse livro, inclusive. Então, foi lançado em 2011. Então, eu comecei no feminino desde 2009, que foi. Aí fiquei fazendo projetos para lançar um programa de mulheres pelo Brasil, no Brasil inteirinho. E aí, o Brasil, você sabe, né? Aquela coisa como fala? De desemprego, da economia e tudo isso. E não decolou. Foi quando eu percebi que eu tinha que ir atrás de emprego fixo. Entendi. Mas as pessoas sumiam. As pessoas falavam, você é muito cara, você é muito boa, você é ótima, e eu não tenho vaga. E aí eu tive que me reinventar. Foi quando eu tive uma oportunidade pequena na TV Aparecida, que não era um programa religioso, era um programa de variedades, de variedades, né? E que, sim, eu já desacreditava do vídeo, porque falaram tanto não pra mim, tanto não, por isso que eu comecei a falar de etarismo, porque eu sofri o etarismo. Porque você fala assim, não, seu negócio não é mais o vídeo, você já teve, e não tô falando um lugar ou outro, vários, Flavinho, você sabe como acontece, é assim que acontece, esse é o mercado, tem muita gente pra poucos canais e tudo. E a internet começou a crescer. Quando eu comecei a fazer a TV Aparecida, eu entrei no primeiro programa e eu já apresentei 3 Oscars, 6 Grammys, já apresentei programa ao vivo, 3 horas ao vivo. Não tem nenhum... Já viajou o mundo. Então, assim, eu entrei tremendo, eu tremia e aos poucos eu comecei a retomar minha autoestima e entender que eu era uma pessoa pro vídeo e que não deveria sair da comunicação. Eu, por conhecer a Maria Cândida, eu senti essa virada nela, entendeu? Porque o caminho que a Maria Cândida trilhou foi um pouco o caminho que eu trilhei, porque de uma hora para outra a gente sai da televisão e fica meio perdidão no mundo, entendeu? Sim. Você fala, para onde eu vou agora? Então eu encontrei um caminho que foi voltar para escrever coluna e tal. E ela foi para a internet e se jogou de cabeça nisso aí.
E deu muito certo, Super sabe? certo. Então, mas olha, a gente está falando deu muito certo, a gente está em 2024. Eu comecei na internet em 2019. Só que eu comecei a falar do feminino em 2009, quando a Record me deu a oportunidade de fazer o 12 Mulheres. Você gramou. Olha quantos são 10 anos, 10 mas eu gramei também. 15 anos que eu tô aqui. Eu não tô assim, ó, agora eu faço publicidade e ganho mais. Sabe o que acontece? Quando eu comecei a escrever coluna, nós tínhamos acabado de deixar o SBT. Nós saímos em 2003, eu saí em 2003, 2004. Eu vim para Record do SBT, 2004. Tá. Aí, em 2008 é que eu fui pro UOL, porque esse tempo todo aqui eu gramei. Entendeu? Para o UOL me descobrir, eu gramei aqui. Mas o Flavinho, ele trabalha no Impresso e trabalhou na TV Tupi? Você trabalhou em... Trabalhei em todas. Eu só não trabalhei na cultura. Ele conhecia, ó, Jair Rodrigues também conhecia, ele li tudo isso aqui pra ele, você viu, né? Sim, conheci. Já viu a história viva da televisão brasileira. Gente, a Maria falou aqui com muito carinho do 12 Mulheres e nós temos um trechinho, bora ver? Que lindo. Olha só que lindo. Depois eu quero fazer uma pergunta pra você. As Filipinas são conhecidas por duas grandes forças naturais: suas mulheres e seus tufões. As mulheres filipinas são uma força, tanto que o país já foi governado por duas presidentes mulheres: Corazon Aquino, em 1986, e Glória Arroyo, que é a atual presidente. O poder das mulheres filipinas é tão impressionante que até Imelda Marcos, que foi uma primeira-dama muito famosa, pôde se dar ao luxo de acabar conhecida não por seus feitos, mas por sua coleção de sapatos. De uma forma ou de outra, as mulheres filipinas são sempre protagonistas da história de seu país. E eu precisava conhecer essa força. A Record, ela viabilizou e foi com o Álvaro Garneiro, que já a produtora dele chama Amora, eu não sei se ele tem essa produtora ainda. É, que ele fazia um quadro fixo no Domingo Espetacular. 50 por 1. Isso. E aí, quando ele parou, ele tinha férias, a mesma equipe que era dele, do 50 por 1, foi para mim, para 12 Mulheres. Então, eu aproveitei essa equipe que já tinha expertise em viajar pelo mundo. E a gente fez 12 países em 4 meses. Você pensou o projeto junto ali? Junto, claro. Era o que eu queria fazer, porque assim, a minha base de jornalista, de apuração, é isso. Eu precisava entender essa revolução das mulheres. E aí eu fui, e foi uma imersão de 8 horas por dia com mulheres transformadoras. Por isso que eu voltei e falei, chega, eu terminei meu casamento, eu saí da TV, e eles falavam, eu lembro que o Douglas estava aqui, ele falava, mas... Por que você... Eu falei, você não tem um sonho. Não tem um sonho. Eu quero viajar o mundo. Eu quero fazer não sei o quê. Eu quero fazer um monte de coisa. As pessoas sabem daqui. E aí foi muito amigável. Eu adoro as pessoas aqui. Tenho um carinho por todo mundo. Vamos ver agora Maria Cândida no Domingo Espetacular. Vamos ver, que bora legal. Com um trechinho? Ué? Os bastidores de uma superprodução. Você vai ver agora o que aconteceu por trás das câmeras na primeira semana da novela Bicho do Mato. Como é que foi essa experiência? Eu não sei, não. Eu acho que eu estava apresentando o Domingo Espetacular na época, porque eu era meio apresentadora substituta. Eu já fui substituta da Marília Gabriela no SBT, no né? SBT Repórter. Aí a Gabi saiu do Oscar, eu virei apresentadora do Oscar e dos Grammys. Foi. Então, assim, sempre tá... Quem tá lá... vai você mesmo. E aí eu era repórter especial do Domingo Espetacular e acho que a Lorena teve que faltar, a Lorena Calabria que apresentava na época, então essa era uma cabeça de matéria. Mas eu fazia muitas entrevistas de Hollywood, eu entrevistei o Tom Hanks pela Record e foi ao ar no Domingo Espetacular. Ai, que chique! Mas você viu que antes, eu até vejo, eu era meio travada, né? Você viu como eu era travada? Mas era um pouquinho. Em relação a hoje, completamente, né? Mas eu acho que é a internet que te dá muito isso. Eu acho que solta, verdade, né? sabe? Solta, Com solta. certeza. Porque a gente fala assim, teleprompter. Por exemplo, aqui, vocês não têm teleprompter, então vocês podem falar vambora, e tal, é diferente. Às vezes tem gente que fala aqui. Aí quando começa a falar muito, a gente tira ele. E você preferia as reportagens, Maria, do que tá ali apresentando? Sim. Mil vezes, né? Isso que o Flávio falou que eu não minto. Por quê? Porque na reportagem é que você tem o calor. Eu nasci, minha veia nasceu para ser repórter. Por isso que eu
eu apuro muito bem, porque eu sento com a pessoa, eu converso, eu vou atrás, eu descubro. E não tinha, pra mim, falar assim, isso aqui não tem matéria. É impensável, né? Se alguém falar assim, isso aqui não tem. Tem. Eu acho matéria em qualquer lugar. Se você me der um microfone e falar assim, acho agora uma matéria no corredor. Eu acho. Então, assim, eu tenho faro de repórter e isso é muito bom. Só que hoje, aí que tá, as coisas vão mudando. O meu senso de apuração, de consciência, de determinação e seriedade e honestidade do jornalismo, ele vai para um outro caminho que são as redes sociais, né? Que pode estar num podcast, e também pode estar no streaming, pode estar às vezes como colaboração numa TV, né? Eu saí da TV Globo, mas eu continuo colaboradora da TV Globo. Como eu posso virar colaboradora também da Record? Porque quem produz, eu virei o que eu queria virar em 2010, que era produtora independente. E você virou uma produtora independente. Virei e hoje eu estou fazendo um programa sobre menopausa. Eu vou falar para vocês. Depois, se vocês quiserem me perguntar mais sobre isso, com o tempo. E eu comecei a fazer na Floresta Amazônica, com ribeirinhas. Eu vou rodar América do Sul, primeiramente, vou para 12 lugares diferentes, que é um resgate do 12 Mulheres. Completamente, que demais. Só que agora eu vou conversar com mulheres na menopausa. O meu objetivo é rodar o mundo todo e entrevistar mais de 800 mulheres. Uau, Maria! E aqui vai ser mais de 100 na América do Sul. Esse projeto começa em fevereiro. Em junho é para o segundo semestre e para streaming. Mas se tiver alguma TV quiser colaborar, por exemplo, algumas pitadas, eu entro, mas eu entro como produtora, não como fixa. Eu não me vejo mais como uma pessoa fixa de uma TV. Uma televisão. Porque eu tenho esse espírito empreendedor, eu tenho... E aí entra teu lado repórter também, Isso né? é muito bom, né? Puxando na memória, qual foi uma reportagem que você não esquece até hoje? Eu fiz o SBT Repórter, os túneis no Vietnã, lembra? Os túneis, essa foi impressionante. Os túneis secretos. Você ficou doente, não Fiquei Você doente. E o Chico. Nós temos fotos. O Chico japonês. Olha o tamanho que era para você descer 8 metros. Isso daí, você viu que tem uma é como se fosse uma janelinha, né? Em cima ficava uma mata. Então foi assim que os Vietcongs, os vietnamitas, se escondiam dos americanos durante a guerra, que durou mais de 10 anos. Bunkers, né? Então, eles se escondiam lá embaixo com um saquinho de arroz e sobreviviam às vezes 2 meses. É uma coisa de louco. Esse túnel, ele tinha 200 quilômetros. Só que era muito cortado. Ele ia até o rio Saigon, que é o sul do Vietnã. Nossa. Essa foi uma reportagem. E eu lembro tão perfeitamente disso, porque ela chega num lugar ali, tinha uma tampa de madeira, né? Que tira a tampa de madeira, e eles entraram nesse túnel, ela antes e o Chico atrás. E tinha mais um cinegrafista, só que a câmera beta, que antes era a câmera beta, enorme, né? Ela não cabia, ela ia até um nível, que era o primeiro nível, mas pra baixo tinha que ser aquela câmera, tipo câmerazinha de festa, sabe? Era super pequeno, apertadíssimo então, assim. Super, e não tinha celular pra gravar. E a gente ia rastejando, Flavinho. E tinha muito de morcego. Nossa. E aí foi uma coisa de louco, assim, tanto que eu voltei e fui para o hospital, fiquei com uma infecção que ninguém sabia que infecção era, e depois de uns 20 dias que eu saí. Agora, no Covid, eu demorei muito tempo para ter Covid porque eu fiquei também muito reservado e tudo. Mas eu falei, será que eu peguei Covid naquela época dos morcegos lá no Vietnã? Será que não? Mas aí um médico falou para mim que não. Mas eu falei, será que era isso? Mas chegou a pensar, né? Cheguei a pensar. Porque Maria, foi ela e o câmera pegaram os dois. Nossa. Estaleiros. E por causa dessa matéria que te mandaram para fazer, a matéria dos túneis do fuga Carandiru. Do Carandiru. Então, pensaram assim, bom, ela tem experiência com o túnel já, vamos mandar ela. Foi mais ou menos isso. Porque esse SBT Repórter foi em 99, se eu não me engano, 98 ou 99. E depois eu fui pro Gugu. Olha qual é o frame. Eu fui pro Gugu em 2004, eu acho, 2006. Depois que acabou o SBT Repórter. O SBT Repórter acabou, e aí eu vim pra Record, que a Record tava crescendo. Naquela época, a Record... Contratando todo mundo. Exatamente, tava crescendo, a programação crescendo. O que é hoje, assim, naquela época tava começando esse formato, a programação e tudo, novelas e tudo isso. E aí teve uma fuga de presos.
Aí, como eu já tinha ido pro túnel, vai, Maria vai lá Cândida. que é tu mesmo. Você E era teu plantão, vai que é vai tua. que é tua, exatamente. E eu fui, só que este túnel aí, que eles eram, no fundo era um esgoto lá, eles ficavam num túnel que dava no esgoto, aí tinha rato e tudo. Lá devia ser... Lá era morcego, aqui era rato. Nossa loucura. Virei a mulher túnel. Temos mais um recadinho pra você, bora ver? Bora, opa. Quem foi? Maria, eu tava aqui pensando. Se você não fosse jornalista, você poderia ser atriz? A minha colega de trabalho? Quem sabe a gente atuar juntas? Me fala. Falta isso pra você. Renata Braz, uma amiga querida, É ela mesmo? faz a peça A Ciumenta, ela faz peça de teatro maravilhosamente bem, fazia Praça é Nossa. Ela é muito boa. E ela é muito boa. É. E Ela é boa atriz mesmo. Ela ganhou prêmios, Bibi Ferreira e tal. Ela falou pra mim que ela era bailarina e ficava em cima da taça do Gugu no Sabadão e no programa do Gugu. E que ela via as minhas reportagens, porque chamava as minhas reportagens. Olha aí, lá do SBT. Ela via do SBT e ela falou, nossa, essa mulher é muito legal e não sei o que e tal. E depois Olha, a gente virou tua amiga. olha aí. Maravilhoso. Mas respondendo a sua pergunta, Renata Braz, não conseguiria ser atriz, por quê? Porque eu sou muito meu jeito, sabe? Sou muito Você autêntica. não ia incorporar outra. Eu não consigo. Pelo contrário, eu tenho vergonha. Você fala assim, você tem que fazer o papel de, sei lá o quê. Eu não tenho, assim, eu não tenho nem... tudo bem, treinamento, mas não. Eu não tenho vontade. Eu gosto de ser eu mesma. Do jeito que você é. Então, assim, não daria nunca pra ser atriz. E tua filha? Minha filha está com 18 anos, Então, segundo ano da faculdade de nutrição. Então, e o que ela quer ser? Então, ela quer ser nutricionista. Não quer seguir a carreira da mãe. Não, ela quer ser nutricionista, mas ela vive no mundo, ela é geração Z, né? Ela vive no mundo digital, então ela faz vários vídeos também. Ela faz vídeos da faculdade. Porque eu vejo ela muito com você, fazendo coisa juntas. A gente faz umas brincadeiras, porque eu falo, Lara é o nome dela. Eu falo, Lara, o que você gosta é de falar da sua mãe. Então, porque minha mãe faz isso, porque minha mãe, quando é pra detonar, ela adora fazer os vídeos. Mas agora a gente tá um pouco separada no sentido da internet, porque ela tá fazendo a internet dela, ela gosta muito de exercício, então a nutrição esportiva, ela tá se descobrindo nisso. Mas não é a mesma profissão que eu, até eu acho muito injusto essa coisa de, tem que ser, vai fazer a mesma coisa, não. Mas, por exemplo, a Lara aqui no programa da tarde, no Tudo a Ver, no Rodrigo Faro, todos esses programas, ela era assim, ó, pequenininha, ela ficava... Pequenininha, eu lembro. Tem uma coisa que aconteceu aqui na Record, eu tava no Domingo Espetacular e eu tive a Lara, e aí depois de uns 20 dias eu falei, meu Deus do céu, assim, preciso trabalhar. Eu tive depressão pós-parto, assim, a mulher que trabalha muito, que não está acostumada, sou filha única, não tenho nenhum sobrinho, nenhum contato com criança, sempre trabalhei desde os 15 anos de idade, viajava sem parar, de repente tive minha filha, fiquei num lugar fechado, em casa, amamentando, e eu comecei a pirar, assim, e tem todas umas questões hormonais, né? Depois de uns 20, 30 dias eu vim aqui, com o carrinho. Aí, onde tem o Jornal da Record, eu entrei com o carrinho. Você veio com o carrinho? Vim com o carrinho, a babá e a Lara. Bebê de assim, de 1 mês, 2 meses. Meu Deus, aí Maria. o Douglas falou assim, você precisa voltar para os sua licença maternidade. E eu, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar, eu não tô aguentando mais. Podia, ela queria voltar antes. Maravilhosa. Essa gosta de trabalhar, adoro. Agora, você tem feito exercício todo dia? Você vai cedo fazer exercício? Eu deveria, na minha idade e na sua idade também. Eu faço. Você faz? O que você faz, Flavinha? Só ginástica. Não, jogo tênis. Eu jogo tênis. Joga? Jogo mal. Não, mas tudo bem, mas você faz. E faço 3 vezes academia por semana. Então você faz, né? Então, eu tenho feito... Você pensa em corpinho. Você tá bem. Mas o Flavinho é vaidoso. É que ele sempre foi vaidoso. É que ele não fala muito, mas ele sempre foi. Não é? Você foi. Ele foi galã quando era na Tupi. Ele foi galã. Você fez novela? Não, né? Não. Maravilhoso esse papo dos dois aqui, gente. Eu não aguento. Então, o que a gente tá falando do exercício físico, né? Assim, eu percebi no meu livro,
que chama Lobas, ó, atenção. Olha aí, as lobas. Olha que gata. Lobas. Tem muito Photoshop, Flavinha? Nada. Nada, ó, tem Photoshop? Maravilhosa. Gente, não tem. Aqui é na veia. Eu escrevi esse livro que é a minha jornada, eu já vou chegar no exercício, tá? Dos 40 aos 50 anos. E depois dos 40, a gente sabe que começa, sim, a desaceleração. Eu comecei a estudar menopausa, comecei a estudar corpo, eu comecei a estudar fisiologia, eu comecei a estudar um monte de coisa de saúde. E por isso que eu entrei na menopausa e saúde feminina, porque eu percebi, né, eu com 50 anos escrevi esse livro, voltando nos 40. Por quê? Porque nos 40 começa a desaceleração física, a desaceleração celular vai começar nos 40, só que a gente não percebe. Então, o que eu falo? Se a mulher se ela não fez nada, se ela começar nos 40 já mudando o estilo de vida dela, com exercício... É isso que eu ia te perguntar. Você não teve essa preparação? Não, ninguém me preparou pra nada. Aí nem você caiu lá e foi aprendendo. Por isso que hoje as mulheres lobas, lindas, voltosas... Ela está preparando as outras mulheres, livro, que aqui é uma preparação, guia para a maturidade com excelência. Então, tem tudo, absolutamente tudo, desde do físico, o que muda, saúde mental, que eu tive uma crise de pânico, inclusive aqui no meu camarim da Record, eu conto sempre essa história. Foi uma mudança aí, foi uma virada de chave pra mim, foi depois que eu fiz o 12 Mulheres. Eu falo de imagem pessoal, eu falo de idade, de se de repente tá com 40 anos, se achar velha. Opa! Velha, caiu as fichas. Velha, pejorativa. Caiu agora no microfone. Caiu pejorativamente. Eu vi com o decote muito fundo aqui. Você tá maravilhosa, tá linda. Não, eu tô brincando com o Flavinho. Então, assim, tem tudo, porque eu não encontrei. Inclusive, eu trouxe um livro pro Flavinho, que não vai adiantar nada, né, Flavinho? Que já passou dos 40 e não é mulher, mas eu trouxe um livro pra você. Conhecimento, adquirir conhecimento. Obrigado, Maria Cândida. Então, pra você. Geração Ageless. Ageless são pessoas que se veem em todas as gerações. Elas entendem a sua idade, elas honram a sua idade, mas elas se veem, assim, eu trabalho com uma moça, ela tem 23, ela faz vídeos comigo. A Darlene, que trabalha comigo, tem 30. Eu tenho uma secretária que tem 64. Eu me vejo em todas as gerações. Eu me vejo muito bem. E essa é uma geração que surgiu em 2017, meio que falando que você pode conviver, que é um pouco o movimento do mundo. Se você se sente assim... Quantos livros já? 2 livros. E vem o próximo, que é você Menopausa falou. e Etarismo Feminino. Demais, vai ser o próximo Maria. Em março do ano que vem. Legal. Porque, isso que eu te falei, virei uma mulher menopausa. Maravilhosa, que bom falar sobre isso. Que bom, Maria. Então, eu sim, as pessoas... Isso que o Flavinha falou, não é que eu sou polêmica. É que eu acho que eu sou autêntica mesmo de entender meus processos e levar para a comunicação meus processos. Sim. Então, eu como mulher, entendeu? Então, assim, a crise de pânico, eu já falei. Depressão pós-parto, eu falei. Depressões que eu tive. A quebra financeira que eu tive, que foi, assim... terrível, que eu tive, assim, vender apartamento, vender carro, vender um monte de coisa. E fui lá que nem Scarlett O'Hara, assim. Eu fui na terra e levantando, quando o mundo da comunicação me achava ultrapassada, ou me achava velha demais, ou me achava... não sei, já foi seu tempo? Sim. Meu tempo, eu determino. Maravilhosa. Se você está procurando algum programa para os próximos dias, então já pode reservar um espaço aí na sua agenda. Nós separamos algumas atividades culturais para agitar a sua semana. Para quem está procurando um programa para a família nesse domingo, vai acontecer mais uma edição do Festival de Pinheiros, com muita música, gastronomia, artes e atividades. Esse evento é ideal para a família toda. E para quem tem pets, a entrada deles também está liberada. O festival é promovido pelo coletivo Pinheiros desde 2017. Ele acontece 2 vezes ao ano e incentiva a movimentação nos comércios do bairro. O evento acontece amanhã, no dia 22, das 9 da manhã às 7 da noite, na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. A entrada é gratuita e o link está disponível no Instagram do Festiva de Pinheiros. E para as famílias que estão procurando algum programa para distrair as crianças nos finais de semana, a partir de hoje, o Teatro UOL recebe a peça A Pequena Sereia.
Essa montagem é inspirada no conto original, onde a sereia se apaixona por um príncipe e tenta de tudo, até sair do mar para encontrá-lo. Mas essa versão conta com alguns elementos novos e que trazem mais diversão e músicas para o público. A peça acontece às 4h30 da tarde, aos sábados e domingos no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis. Essa classificação é livre, mas indicada para maiores de 3 anos. Os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada. Gostaria de convidar a todos vocês para o espetáculo A Pequena Sereia. Venham se divertir com a gente nesse espetáculo lindo cantado ao vivo. E já começou nesta semana a exposição Extasia, da artista plástica Flávia Junqueira. Pela primeira vez, o público pode conhecer as obras que percorreram os últimos 5 anos da carreira da artista juntas numa única exposição. A mostra interativa pretende conectar a infância, o tempo e a memória com experiências emocionais do próprio público. A exposição acontece no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, até o dia 26 de janeiro. O funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, e a entrada é gratuita. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. E não se esqueça, você pode rever essa edição na íntegra lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo sábado e eu tô aqui te esperando. Até lá!